Oi, 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 quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Pati com mais uma aula de português e hoje nós vamos ver conjunções. Aí você vai falar assim, tia, o que é isso? O que são conjunções? Bom, primeiro você vai pegar o seu livro aí, vai abrir comigo na página 32, que eu já vou te explicar o que são conjunções. Enquanto você vai abrindo aí o seu livro, você me acompanha aqui nesse pensamento, olha só. Conjunções. Deixa eu colocar aqui para a gente avançar. Pronto. O que é conjunção? Gente, conjunção é uma palavrinha que vai ser utilizada numa frase como se ela fosse uma ponte. Algo que vai ligar uma palavra a outra. Um contexto de uma frase a outra frase, tá? Então, vamos pensar que a conjunção é uma palavrinha de ligação. Ela vai ser usada dessa forma, como um elemento de ligação, tá bom? Bem, a conjunção, ela é uma palavra invariável, ou seja, ela não tem gênero, ela não tem número, ela não tem grau, ela simplesmente é uma palavra que ela não vai mudar, ela é invariável, ela não varia, ela não muda. Então, não existe a parte feminina, masculina da palavra, não existe plural ou singular nessa palavra, ela é invariável, ela não varia, ela não muda, tá bom? E ela vai ligar duas orações. Então, como eu falei para vocês, ela vai funcionar como uma ponte que vai ligar duas orações, dando a ideia de ligação e sentido, tá bom? Essas palavrinhas são tão pequenininhas, mas elas fazem muita importância dentro de uma oração, porque sem elas a frase perde totalmente o sentido. Quer ver, ó? Por exemplo, a menina segurou a boneca e mostrou quando viu as amiguinhas. Tá vendo? A palavra e a palavra quando, elas estão grifadas em negrito nessa frase, para você poder observar a função que elas possuem. Por exemplo, se eu lesse essa frase sem as nossas conjunções, a menina segurou a boneca, mostrou, viu as amiguinhas, fica meio que perdido, sem sentido, né? Então, na primeira oração, a menina segurou a boneca. Na segunda oração, e mostrou. E a terceira oração, quando viu as amiguinhas. Perceba, nessa frase nós temos três orações e ela é toda estruturada em torno de um verbo, que é o verbo mostrar, certo? E a gente tem, então, as conjunções que vão fazer a ligação dessas orações para que a frase tenha total sentido, certo? Então, na frase, gosto de natação e de futebol, esse e, ele faz, então, a ponte de ligação entre gosto de natação e a frase de futebol. Sem esse e, fica sem sentido, entende? Então, as palavras que a gente utiliza como conjunções ou como locuções conjuntivas, elas vão ter, então, vamos dizer assim, essa situação de ligação, certo? Então, palavras que estabelecem sentido entre frases e orações são chamadas de conjunção. Elas são palavras de ligação que vão dar sentido a uma oração. Então, conjunção é uma palavra que não varia, mas ela vai ligar duas orações e dois termos semelhantes de uma mesma oração, tá bom? Polizinha, vem aqui. Vem cá. Ei, estrelinha. Estrela. Vem aqui. Tá vendo elas fazendo bagunça na hora da gravação da aula, gente? Que é isso? Então, ó, a conjunção, ela parece com as preposições, mas a gente precisa entender que a função dela é ser uma palavra de ligação, um conectivo. Ela vai conectar orações para dar-lhes sentido completo. A gente tem várias conjunções. As conjunções coordenativas são 5. Nós vamos ver duas delas hoje na aula de hoje. Depois eu falo para vocês um pouco mais sobre as conjunções coordenativas e as subordinativas, tá bom? Então, as conjunções coordenativas, elas vão ligar as orações, dando sentido completo, certo? Uma organização estrutural na frase, para quando a gente lê, a gente conseguir compreender o que a frase está querendo se referir.
Então, a gente tem as conjunções aditivas, que a gente vai chamá-las de conjunções de adição. A gente tem as conjunções adversativas, que nós vamos chamá-las de conjunção de oposição, tá bom? Na aula de hoje nós vamos ver estas duas. Então, nas conjunções de adição, as aditivas, elas vão expressar a ideia de soma, ou seja, a ideia de adição. Por exemplo, as palavras e, nem, mas também, como também, bem como, não só, mais ainda. Essas palavras todas, elas são conectivos. Essas palavras, elas vão conectar duas orações, formando uma ponte entre elas, dando para você a compreensão completa daquela frase, daquela oração. Exemplo, a sua pesquisa é clara e objetiva. Não gosto de frutas nem de frutas. Perceba, a gente tem palavras que vão conectar as orações, dando sentido completo, mas elas não têm variação nenhuma. Não tem como a gente colocar aqui gênero, nem número, nem grau, tá bom? Continuando, ó, as conjunções que são de oposição, as adversativas, elas vão ligar duas orações, mas ela vai expressar uma ideia de contraste, de oposição, ou seja, elas vão meio que, elas vão se conectar, elas vão se compreender, você vai entender a frase, mas você vai ver o choque, claro e escuro, sabe assim? Você vai ver que elas vão estar expressando uma ideia contrária à outra. Por exemplo, não se esforçou muito, ele não teve muito esforço, porém obteve um bom resultado, tá vendo? Ele não se esforçou e teve um bom resultado, tá vendo? Ó, não se esforçou muito, porém obteve um bom resultado. Você vê a ideia do contraste, né? Claro e escuro, não é assim? Então, a gente tem aqui algumas palavrinhas que serão utilizadas como conjunção de oposição. Mas, também, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Então, essas palavras aqui são conjunções de oposição, conjunções adversativas. E a gente vai dar uma olhadinha agora no nosso livro, que está aqui, ó, onde a gente vai falar um pouquinho sobre conjunções de adição e conjunções de oposição, tá bom? Vamos começar com as conjunções de oposição na página 32, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui alguns exemplos nessa página, que nós vamos fazer aqui as nossas atividades. Ó, exercício C da número 1, tá bom? Exercício C, número 1. Diz assim, ó. Escolha uma das palavras do quadro para substituir mas e reescreva as frases. Aí a gente tem e, contudo, pois e portanto. Ó, então a gente tem aqui a frase que é utilizada é essa daqui, ó. Respeitar o velho é preservar nossa memória, aceitar o futuro e reconhecer o passado. Mas parece que o que vale hoje é o presente. Tá vendo? Então, a proposta da letra C é você substituir o mas por alguma dessas palavras aqui e reescrever as frases. Então, a gente poderia colocar assim, ó. Respeitar o velho é preservar nossa memória, aceitar o futuro, reconhecer o passado. Contudo, parece que o que vale hoje é o presente. Perceba que a palavra contudo, ela vai estar trazendo a ideia de oposição, sabe? Peraí, a gente tem que respeitar o velho e a nossa memória para a gente reconhecer, né, o passado. Mas parece que hoje só vale o presente. Então, o mas pode ser substituído pelo contudo, certo? Então, a gente tem aqui, então, uma conjunção de oposição, uma conjunção adversativa, certo? Você consegue perceber na frase, quando ela é uma conjunção de oposição, que a primeira parte da frase diz algo e a última parte da frase diz outra coisa que é diferente, porém elas se encaixam na mesma oração, dando sentido completo. Então, essa é a função da conjunção, certo? Vamos aqui adiante, então, ó. Uma coisa interessante também que eu preciso falar com você. Essas palavras que dão sentido completo nas frases, você já sabe, conjunções, elas também podem ser chamadas de locução conjuntiva quando temos expressões onde duas ou mais palavras serão utilizadas, tá? Então, quando a gente tem uma palavra só, a gente chama de conjunção. Quando a gente tem duas ou mais palavras, a gente tem uma locução conjuntiva.
Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, ó, no nosso quadro que a gente estava mostrando para vocês agora há pouco. Olha aqui, ó. Eu tenho mas, porém, contudo, todavia, entretanto, são conjunções. Quando eu tenho no entanto, ó, no entanto, eu já tenho duas palavras. Então, aqui é uma locução conjuntiva. Quando eu tenho não obstante, eu já tenho duas palavras. Então, aqui é uma locução conjuntiva. Mas tem o mesmo sentido, o mesmo significado, tá bom? É uma palavra que vai ser utilizada como ponte, né? A locução conjuntiva vai ser utilizada como ponte para ligar duas orações que vão estar tendo, vamos dizer assim, uma sintonia meio que oposta uma à outra, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, no exercício 3 da página 33, você tem duas frases e você precisa conectá-las, né? Então, você tem aqui, ó, ele tinha fome, mas não comia. Ué, a pessoa tem fome, mas não come? Você teve, então, a clareza? Agora, são duas ideias que se opõem. Ele tem fome, mas não come. Então, a gente utiliza o mas, que é uma locução que, aliás, é uma conjunção que vai trazer a ideia de oposição, de ideias opostas, tá bom? A letra B, por exemplo. A senhora chegou atrasada, porém assistiu ao filme todo, né? Ela chegou atrasada, mas viu o filme todo, entende? Então, a palavra porém, ela é uma conjunção que indica essa oposição de ideias. São duas ideias que, né, são opostas entre si, mas essa palavrinha vem, se encaixa, trazendo perfeita compreensão sobre a oração, tá bom? Agora nós vamos passar para a página 34, onde nós vamos falar um pouquinho sobre as conjunções de adição, as conjunções aditivas, né? As conjunções aditivas, elas vão trazer para você a compreensão de que duas orações vão ser ligadas, duas orações que se combinam, duas orações que se complementam, porém a gente precisa de uma palavrinha para conectá-las, né? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui na página 34, deixa eu ver aqui, ó, o exercício 6. Van Gogh é um pintor famoso. Aí a gente precisa completar as frases, dando sentido a elas de adição. Então, a gente precisa ter a ideia de soma, de adição. Vamos complementar. Eu posso utilizar o e, por exemplo. Van Gogh é um pintor famoso e suas obras são admiradas até hoje. Simples assim. No sentido de oposição, o sentido contrário que a gente acabou de ver. Van Gogh é um pintor famoso, mas não conheço muitas obras dele. Poxa, ele é famoso, mas eu não conheço as obras dele? Você viu? São as ideias de oposição, as ideias que elas se contrastam, né? Elas se contrastam. Então, a gente vai utilizar o mas, o porém, o entretanto, todavia. Já na conjunção de adição, eu vou utilizar o e, né? Eu tenho aqui algumas ideias para a gente colocar também. Quer ver? Ó, na página 35. Vamos ver aqui, ó. Cadê aqui, ó? Ideia de soma. Olha aqui, ó. Letra B da número 8. Ó, os idosos têm muitas histórias para compartilhar. E também muita experiência para trocar, certo? Então, você pode colocar, então, aí essa conjunção de adição que vai te trazer aí uma ideia completa sobre a frase. E aqui a gente já viu, ó, no nosso quadrinho aqui, a gente já viu algumas conjunções de adição. E, mas também, como também, ó, perceba, mas também são duas palavras. Como também são duas palavras. Então, aqui a gente tem uma locução conjuntiva. Ó, bem como, a gente tem duas palavras. Então, é uma conjunção, também é uma locução conjuntiva, que a gente vai utilizar com a ideia de adição. Então, você pode utilizar essas palavras para você conectar essas frases e fazê-las completas ao seu entendimento, ok? Então, ó, aqui a gente tem os exercícios da página 33 e a gente vai até a página 35 hoje, né? Então, aqui as conjunções e locuções conjuntivas, elas estão estabelecendo diversos sentidos entre as ideias de um texto. Então, por exemplo, uma conjunção aditiva. Respeite os idosos e
proteja seu futuro. Então, aqui é uma conjunção de soma, de adição, está juntando as ideias. A conjunção de oposição, são duas ideias opostas, diferentes, mas eu vou juntá-las na mesma oração para a gente poder entender. Nas horas de lazer, brinque muito, mas reserve um tempo para a leitura. Perceba? Então, a gente tem essas situações para a gente poder explorar na aula de hoje. As conjunções e locuções conjuntivas de adição e também de oposição. Então, a gente vai trabalhar bastante essas palavrinhas hoje nos exercícios da página 33, 34 e 35. E a gente vai conhecer bem direitinho essas palavrinhas aqui. Tá bom? Então, eu vou deixar vocês lendo esses textos, lendo esses exercícios, e daqui a pouquinho, na sala de aula virtual, eu vou entrar para a gente poder tirar todas as dúvidas e a gente chegar nas conclusões necessárias para entender esse tema, tá bom? Então, um beijo para você, bons estudos e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau!